Eu lembro que quando eu estava no colégio, a gente tinha que ler aqueles livros antigos, né? De José de Alencar, Machado de Assis. A gente achava aquilo muito chato. A gente achava chato porque a linguagem era difícil. Porque se você passar para uma linguagem atual, são muito interessantes os livros. São histórias muito interessantes. Né? Então, assim, a gente tem que mudar esse nosso conceito de que estudar é muito chato. Não é, não. Estudar é muito legal. Né? Te dá muita informação, te liberta muito. Né? Porque às vezes você é levado a acreditar e credibilizar determinada coisa porque você não tem a informação correta a respeito daquilo. Né? E se conhecer é exatamente isso. Você credibilizar aquilo que é bom para você ou não. Né? Tem uma fábula, que quando eu estava fazendo essa palestra, eu falei assim, onde é que eu vou enfiar essa fábula? Porque eu achei tão bonitinha, mas eu vou dividir ela com vocês. É a fábula do porco-espinho. Dizem que durante a era glacial, muitos animais morriam de frio, né? Por causa do frio, né? Eles acabavam morrendo. Então os porcos-espinhos, eles percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos, né? E assim, eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente aqueles que ofereciam mais calor. Por isso eles decidiram se afastar de novo, né? Estavam tudo juntinhos, o espinho vinha, não quero, aí se afastavam. E por isso eles decidiram se afastar e os que se afastaram voltaram a morrer congelados. Né? Então eles precisavam fazer uma escolha. Ou eles desapareciam da terra, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros. Né? E com sabedoria eles voltaram a ficar juntos e assim aprenderam a conviver com as pequenas feridas que toda relação com alguém muito próximo pode causar. Né? Não cabe nisso aqui que a gente estava falando, porque o mais importante naquele momento para eles era o calor e se manter vivo. É o que a gente às vezes faz, né? Se você quer um amor de verdade, se você quer um relacionamento de verdade, se você quer uma relação de verdade, o mais importante não é as diferenças que às vezes pode acontecer dessa relação. Né? É a soma daquilo de positivo que pode ocasionar, né, disso. É por isso que a gente tem que ter sempre esse saldo, né? Das relações, a gente tem que sempre fazer um balanço. Está me causando mais mal do que bem? Então, não é tão legal. Dá para mudar? Né? Aí é uma questão de cada um. Né? Então, assim, qual é a moral dessa história? Né? Que não existe relacionamentos perfeitos, porque a gente não é perfeito. A gente ainda não dispõe dessa perfeição toda que a gente exige dos outros. Né? A gente precisa aprender a conviver com os defeitos dos outros e com os da gente, mas a gente, às vezes, é muito conivente com os nossos defeitos, que a gente não pode ser também. Né? Quantas pessoas excluem da vida parentes, amigos e até filhos porque não toleram as contrariedades e as diferenças que esses relacionamentos causam. Né? Só que cada um é único, né, gente? Cada pessoa é única, cada pessoa vai oferecer aquilo que tem de melhor e de pior. Né? E aí cabe a cada um, dentro da maturidade de cada um, o que vai oferecer. Os relacionamentos mais consistentes, aqueles que a gente vê que às vezes dão mais certo, não são entre pessoas muito parecidas. Porque, pensa bem, se eu for me relacionar com uma pessoa muito parecida comigo, que gosta das mesmas coisas, que coma as mesmas coisas, no começo é legal, né? Porque é uma sintonia, é legal. Mas depois não fica chato? Não tem desafio, de sim toda hora, só, né? Então, assim, se todo mundo gostar de verde, o que vai ser do azul? Né? Eu não estou dizendo que esse tipo de relacionamento não possa dar certo. Porque pode acontecer. Né? Mas o mais comum, né, porque a gente está em níveis e graus diferentes de entendimento, de amadurecimento, de conhecimento, de gostos. Então, o mais comum é que haja divergência. Né? Claro que vai ter algumas coisas que a gente vai ter muita parecência, mas a maior parte não vai ter. Né? Então, assim, os relacionamentos mais consistentes exatamente são aqueles que alicerçam a premissa que a diferença não significa divergência. Né? É uma diferença, mas eu não preciso estar o tempo todo em guerra, em luta com a outra pessoa só porque ela é diferente de mim. Né? Até porque, assim, às vezes a gente fala assim, claro, como eu disse, né, tem muitas pessoas que às vezes chegam perto da gente com intenções dúbias, né, e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Por quê? Lembra lá? Se o relacionamento é uma troca de energia, e se a gente está aqui na premissa de se melhorar, a gente está um pouco mais sensível às energias, então a gente tem que prestar atenção, porque a pessoa mente, mas a energia dela não mente.
A gente não pode ficar encucado de achar que tudo é... Não. Mas não tem gente que fala uma coisa que diz eu te amo e você lá no fundo está sentindo que não é isso que está. Né? Mas às vezes a gente se engana, porque a gente quer ouvir isso. Ou às vezes a pessoa está sendo legal e você está vendo que a pessoa não está sendo tão legal. Mas você tem aquela ilusão de que quer viver aquilo. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Só que a gente tem que ver também que as pessoas maldosas, elas são escravas dessa maldade. Porque não tem como uma coisa ruim, não tem como uma maldade, não tem como um sentimento negativo se transformar em algo bom dentro dela. Tá? Não tem como uma pessoa que faz maldade dizer que é feliz, porque não é. Né? Muitas vezes a gente ali na mesa mediúnica, os espíritos mais difíceis, eles dizem que eles gostam de fazer, que eles se sentem insatisfeitos. Não se sentem, porque eles são escravos. Porque se eles não fizerem aquilo que eles foram mandados, alguém vai castigar. E como que pode ter felicidade nesse tipo de relacionamento? Você não é livre, você é escravo de alguém. Né? É a mesma coisa com as pessoas que ainda prezam pela maldade. Você é escravo, porque você não é feliz. Você precisa ver o outro infeliz para se sentir feliz, para ver que ela é mais infeliz que você, é uma coisa meio louca. Né? Então, assim, é só você fazendo bem, só você espalhando gentileza, benevolência, bondade, que você vai ser feliz. Não tem quando você está numa maré de sorte, às vezes a gente até meio fica desconfiado, né? Achando que alguma coisa de errado vai acontecer. Quando está tudo dando muito certo, você fica até meio desconfiado, né? Porque quando você está quando você está bem, quando você está feliz, parece que você atrai felicidade, tudo vai muito bem. Quando você não está bem, parece que tudo acontece de errado. Né? Não é aquela coisa que quando você está atrasado, você pega sinal fechado, parece que tudo acontece de errado. Quando você está adiantado, se eu estou adiantado para ir para você pega sinal, você chega até antes. Né? Então é mais ou menos isso. É difícil ainda viver nessa sintonia de harmonia ainda, é muito difícil. Né? Porque normalmente a gente chega, vamos dizer, você chega no trabalho, chega feliz, diz bom dia, outra pessoa já fica de cara feia. Só você para ser feliz na segunda-feira. Mas vai ser feliz quando? Né? Eu penso, segunda-feira devia ser o dia mais feliz, porque é o dia que você passou o final de semana em casa, você descansou, você passeou, você ficou com a tua família. Como é que você vai infeliz na segunda-feira? Não é uma coisa a se pensar? Né? Então, normalmente sexta-feira, que normalmente você devia estar mais cansado, você devia estar mais assim, né? Mas na segunda-feira, né? Aí você vai dizer, ou você não gosta do trabalho, né? Ou vai, ai meu Deus, vai me se arrastando para o trabalho. Aí sim, realmente segunda-feira pode ser que não seja um dia tão legal. Né? Então assim, para a gente não viver em relacionamentos tóxicos e para a gente não ser tóxico para outra pessoa, como eu disse, a gente tem que se conhecer. Se conhecer de verdade. Se amar, e principalmente se amar, né? Porque tem gente que não se ama. Você tem que se amar. Mas assim, o fato de você se amar e se valorizar não quer dizer que você vá desvalorizar e desmerecer os outros. Não é isso. Porque tem espaço para todo mundo. Como eu disse, a gente nunca vai gostar das mesmas coisas, mas a gente pode se relacionar do mesmo jeito. Igualzinho. Né? Às vezes as pessoas gostam da mesma coisa, mas expressa de maneira diferente. Aí um entende uma coisa, um fala uma coisa, o outro entende outra, né? Tem que entrar em sintonia, né? Entrar em entendimento para a coisa aí. E avaliar, vale a pena ou não vale a pena? A gente vai estar o tempo todo da nossa vida passando por situações em que a gente tem que avaliar se vale ou não a pena da continuidade. Não existe uma vida sem dificuldades. Por mais que a gente ache que a pessoa não tenha dificuldades. Porque tem o carro do ano, porque tem a casa do ano, porque é dono de uma empresa, porque... Como eu disse, normalmente a gente associa a felicidade a bens materiais. Então é isso, normalmente a gente acha, tem um carro do ano, tem uma casa top, é dono de não sei das quantas, o cara vive... Não vive. Vive com dificuldades iguais a todos nós, porque as dificuldades afetivas, emocionais, são as mais difíceis. Porque as financeiras são difíceis, são sim, mas a gente não se une, dá uma cesta básica, se une. Quando uma pessoa passa por uma dificuldade assim, a gente não se une, não ajuda. Às vezes a pessoa não se sente bem, porque aí também é o orgulho dela, né? Se você de repente está passando por uma situação assim, você não pode ter orgulho, né? Se a outra pessoa está te dando de bom coração, por que você vai ser orgulhoso de não aceitar? Mas as questões afetivas são coisas muito difíceis de lidar, e algumas pessoas mais difíceis ainda, né? Porque ainda não querem nem aceitar esse tipo de coisa. Aí a gente fica pensando, né? Hoje foi colocado ali para vocês verem, né? A gente não pode esquecer que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade.
É a maior forma de caridade com a gente e com os outros, né? Ser gentil, ter respeito, tratar as outras pessoas com igualdade. Não existe gente melhor nem gente pior. Existem, às vezes, umas pessoas que impõem um pouco mais de dificuldade de relacionamento, né? Realmente, tem gente, sim, que... E faz, às vezes, de propósito. Sabe que você não gosta, vai lá e faz de propósito. Mas aí, assim, ó, se esse tipo de pessoa não é uma pessoa madura, quem é que tem que ser madura na relação? Não é você que tem um pouco mais de entendimento? Então, é você que tem que ter, como eu disse, às vezes, né? Muitas outras pessoas também já disseram, conhecimento não é sabedoria. Às vezes a pessoa conhece um monte de coisa, tem acesso a um monte de coisa, né? Já viajou, já fez um monte de coisa, mas ainda é emocionalmente imatura, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, assim, o que vai definir a qualidade das nossas relações é a nossa maturidade emocional. E independe de idade isso, né? É mais do nosso esforço mesmo. Porque perrengue sempre vai ter, a gente sempre vai achar a gente difícil na nossa vida, sempre vai ter. Sempre vai ter nesse mundo pessoas um pouco mais difíceis. E às vezes a gente que é o difícil, né? A gente tem que também fazer essa avaliação. Será que não sou eu o difícil da relação, né? Será que não sou eu que sou cabeça dura, que não dou o braço a torcer? Será que eu que não sou teimoso? Será que não sou eu que quero que seja sempre do mesmo jeito, do meu jeito, porque eu sei fazer, porque o eu, né? Será que não sou eu que estou fazendo isso? Né? Será que eu que não estou dificultando tudo isso? Porque às vezes a gente vive num ambiente tão tumultuado e não percebe que quem tumultua é você, que quando você não está, está tudo uma paz, você chega e vira um tumulto. Tem que prestar bastante atenção nisso, né? Então, gente, o recado que eu queria passar nessa noite de hoje a respeito de relacionamentos tóxicos e para a gente se valorizar, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se valoriza. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se valoriza, mais a gente respeita o outro. Por quê? A gente parte da premissa de que quanto mais educado e mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade você tem. Porque quem mais conhece, quem mais tem acesso, quem vai ser mais cobrado. Não tem como eu cobrar alguma coisa de alguém que não sabe, mas dá para cobrar, a vida vai cobrar de quem sabe. Né? E não adianta dizer, então a partir de hoje eu não sei. Sabe sim, já ouviu até agora porque sabe. Né? E não tem como fugir da raia, né? Porque o nosso anjo da guarda está ali, ele é nosso promotor e nosso advogado de defesa. Então vamos ver o que ele vai ser, né? Quando passarem a nossa vida... uma vez eu estava brincando com a minha colega, né? Quando passarem a nossa vida no telão, tomara que não seja em 3D, né? Para não chegar muito, né? Seja, né? Então, assim, que um dia a gente olha a nossa vida e a gente, poxa, eu devia ter feito diferente isso, eu devia ter feito diferente aquilo, mas que a gente não se envergonhe tanto, porque eu tenho certeza que assim como eu, vocês também já fizeram algumas coisas aí que podiam voltar atrás, né? Se tivesse a maturidade que a gente às vezes tem hoje, a gente poderia voltar atrás. Às vezes não dá para voltar atrás, mas dá para fazer diferente daqui para frente, né? Às vezes você prejudicou uma pessoa de alguma maneira e não tem como reverter a situação, ou não tem como pedir perdão para a pessoa, ou a pessoa não quer te perdoar, mas faz diferente daqui para frente, né? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês e que a gente, né, faça essa avaliação do quanto a gente está sendo tóxico ou não na vida das pessoas que não são caras, né?